Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das ferramentas mais poderosas para entender a dinâmica do mercado. O delta acumulado, também conhecido como delta líquido. Vamos desvendar a metodologia Delta Hedge, que mostra exatamente como o posicionamento dos market makers, ou formadores de mercado, influencia o preço dos ativos no intraday. Se você quer parar de adivinhar suportes e resistências e começar a ler o mercado como um mapa de pressão, essa aula é para você. Então, vamos começar pelo básico. O que é o delta acumulado? Pense nele como a soma de todas as exposições em opções de todos os participantes do mercado. É um termômetro que mede o risco direcional do mercado como um todo. Agora, a parte mais importante. Para cada opção que um investidor compra, existe uma contraparte vendendo. E quem é essa contraparte na maioria das vezes? O market maker. Isso significa que se o mercado como um todo tem um delta acumulado positivo, ou seja, os investidores estão comprados em opções que se valorizam com a alta do ativo, o market maker está na ponta oposta. Ele está short delta, ou vendido nesse risco. E para não ficar exposto a perdas infinitas, ele precisa fazer o que chamamos de delta hedging, ou seja, neutralizar seu risco. Ele faz isso comprando ou vendendo o ativo no mercado futuro. E é exatamente essa atividade de hedge que cria os movimentos que vemos no gráfico todos os dias. Entender isso é a chave para virar o jogo. Agora que sabemos o que é o delta acumulado e por que ele é importante, vamos analisar a sua representação gráfica. O gráfico do delta acumulado não é uma linha reta. Ele tem uma topografia própria, com rampas e platôs, que nos contam uma história sobre a pressão do mercado. Primeiro, vamos falar das zonas de inércia, ou as zonas flat. São aquelas regiões no gráfico onde a linha do delta acumulado fica praticamente horizontal. O que isso significa? Significa que, naquela faixa de preço, a exposição total do mercado não muda muito. Consequentemente, o market maker não precisa fazer grandes ajustes em sua posição de hedge no mercado futuro. O resultado? Nessas áreas, a volatilidade tende a ser menor. O preço pode se mover de forma mais lateral, sem uma força direcional clara vinda do hedge dos formadores de mercado. São como planícies no nosso mapa de pressão. Agora, o oposto disso são as rampas de aceleração. São as partes do gráfico onde a linha do delta sobe ou desce de forma abrupta, bem inclinada. Essas rampas indicam uma alta concentração de opções naquela faixa de preço. Tecnicamente, dizemos que o gama é elevado nessas regiões. O gama mede a taxa de variação do delta. Em termos simples, quando o preço entra numa rampa, pequenos movimentos no ativo forçam o market maker a comprar ou vender quantidades enormes de contratos futuros para se manter neutro. É aqui que a mágica acontece. Essa necessidade urgente de hedge cria um efeito de vácuo ou aceleração no preço. Se o preço sobe numa rampa positiva, o MM é forçado a comprar mais e mais, empurrando o preço ainda mais para cima. Se o preço cai, o processo inverso acontece. Essas rampas são as zonas mais perigosas e, ao mesmo tempo, mais cheias de oportunidade do mercado, porque a velocidade do movimento é amplificada pela própria mecânica do hedge. Operar dentro de uma rampa é como tentar nadar em uma corredeira forte. Agora que entendemos a topografia do gráfico, com suas zonas de calmaria e suas corredeiras, precisamos identificar os pontos de controle, os níveis críticos que definem a estrutura do risco. O primeiro ponto é o spot, ou seja, o preço atual do ativo. Onde o preço está agora em relação à curva de risco. Se o spot está bem no meio de uma rampa inclinada, a sensibilidade do mercado está no máximo. Qualquer pequeno movimento vai desencadear uma reação em cadeia do hedge dos market makers, gerando alta volatilidade. Por outro lado, se o spot está em uma zona flat, a pressão é menor, e o mercado pode ficar mais travado. Em seguida, temos os níveis de suporte e resistência estruturais. No gráfico de delta, eles aparecem como os degraus, onde a curva se estabiliza após uma rampa. Um grande degrau de delta acumulado funciona como uma verdadeira muralha de liquidez. Por quê? Porque naquele ponto, o market maker já atingiu uma exposição significativa e está fortemente posicionado para defender aquela região. Para o preço romper um grande platô de delta, é necessária uma força de agressão muito grande dos outros participantes, porque o MM estará atuando na direção contrária para proteger sua posição. Esses platôs são os suportes e resistências mais confiáveis que você vai encontrar.
Por fim, temos os extremos do dia, como a mínima e a máxima. Muitas vezes, você vai notar que esses pontos coincidem com o início ou o fim de uma grande rampa de delta. Isso acontece porque é nesses níveis que o risco do market maker é ativado ou exaurido. Quando o preço atinge o começo de uma rampa, a obrigação de fazer o hedge começa, impulsionando o movimento. Quando ele chega ao fim da rampa e entra em um platô, essa pressão diminui drasticamente e o movimento tende a parar. Vamos juntar tudo e ver como essa dinâmica de hedge funciona na prática, no intraday, que é onde a gente opera. Existem dois cenários principais: o hedge de compra e o hedge de venda. Imagine que o delta acumulado é positivo, o que significa que o market maker está vendido no risco. Se o preço do ativo começa a subir e entra em uma rampa de delta positivo, o prejuízo do market maker aumenta a cada tick. Para se proteger, ele não tem escolha. Ele precisa comprar o ativo no mercado futuro. Ao comprar, ele adiciona mais pressão compradora ao mercado, o que empurra o preço ainda mais para cima. Esse ciclo se retroalimenta e cria o que chamamos de gamma squeeze. O preço sobe não apenas porque há compradores agredindo, mas porque a própria estrutura do mercado força o maior participante a comprar junto, acelerando a alta. Agora, o cenário oposto. Se o preço começa a cair em direção a uma base de delta, ou seja, uma região onde o delta acumulado é menor, o market maker precisa ajustar seu risco na outra direção. Ele precisa vender o futuro para diminuir sua exposição comprada de hedge. Essa venda adicional pode acelerar as quedas, especialmente se o preço estiver descendo uma rampa negativa. Por outro lado, se o preço está caindo e se aproxima de um grande platô de delta, onde o MM tem uma enorme posição de hedge montada, ele atuará como um comprador forte naquela região, criando um suporte pesado. O preço pode bater ali e voltar, pois encontra uma muralha de liquidez. Então, depois de toda essa teoria, como você pode usar essa visão para operar melhor? A grande mudança de mentalidade é parar de olhar para o gráfico de preços como linhas estáticas de suporte e resistência, e começar a vê-lo como um mapa dinâmico de pressão. O gráfico do delta acumulado mostra onde a energia potencial está armazenada. As rampas são zonas de alta energia, onde o movimento pode ser explosivo. Os platôs são zonas de estabilidade, onde o preço tende a encontrar atrito. Com isso em mente, sua tomada de decisão muda completamente. Por exemplo, evite operar contra rampas muito inclinadas, a menos que você veja um volume de agressão no fluxo de ordens que seja absolutamente extraordinário. Na maioria das vezes, a força do hedge do market maker será soberana nessas zonas, e vai levar o preço na direção da rampa. É muito mais inteligente e seguro operar a favor dessa força. Procure por entradas, quando o preço sai de uma zona flat e começa a acelerar em uma rampa, ou procure por exaustão quando o preço atinge um grande platô de liquidez após uma longa corrida. Em resumo, o delta acumulado não é um indicador mágico, mas sim um raio-x da estrutura do mercado. Ele revela as posições e, consequentemente, as intenções do participante mais influente, o market maker. Ao entender para onde o hedge dele vai empurrar o preço, você ganha uma vantagem competitiva imensa. Você deixa de ser reativo e passa a ser proativo, antecipando os movimentos com base na mecânica fundamental do mercado. Espero que essa aula tenha aberto sua mente para uma nova forma de enxergar os gráficos. Estudar a dinâmica do delta acumulado é um divisor de águas na carreira de qualquer trader. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo e quer mais análises aprofundadas como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe suas dúvidas nos comentários que farei o possível para responder a todos. Um grande abraço e até a próxima.